Onda de calor extremo atinge a Europa em cheio. Naquele outro vídeo eu falei pra vocês sobre a onda de calor aqui na Espanha, que é onde eu vivo, pra quem chegou agora, eu sou Juliana e vivo aqui na Espanha, tá? E no outro vídeo eu falei sobre a onda de calor, como ela atingiu a Espanha. Só que acontece que não foi só na Espanha, foi por vários países. Acontece que não foi só aqui na Espanha, foi por vários países da Europa, tá? Causou muita destruição, incêndios, mortes e até derretimento de asfalto, isso mesmo. Já vou contar pra vocês, só que antes de contar tudo isso pra vocês que aconteceu por aqui, eu tenho um recado pra quem quer vir pra Espanha com algum tipo de visto, tá? Ou que já tá aqui, precisa contratar seguro saúde, seguro carro, seguro viagem. Se você precisa de algum tipo de seguro, entre em contato nesse número aqui do WhatsApp e tem mais informação aqui na descrição do vídeo. Diversos países da Europa sofreram com essa última onda de calor, que foi a segunda que teve esse ano, tá? E países como o Reino Unido, por exemplo, na Escócia, atingiu temperaturas de 25 graus, o que pra eles é altíssimo. Pra gente que é do Brasil, 25 graus é quase frio, quase inverno, mas pra eles não estão acostumados com isso, não é normal essa temperatura lá. E eles tiveram 3 dias seguidos de temperatura acima de 25 graus lá na Escócia. Na Inglaterra, para ser considerado uma onda de calor por lá, tem que atingir os 28 graus e atingir os 40 graus lá. Então, eles foram pegos de bastante surpresa com esse calor absurdo que tá fazendo lá. E por conta dessas altas temperaturas lá na Inglaterra, no aeroporto de Luton, fica ao norte de Londres, a pista de aterrissagem derreteu. Sim, ela literalmente derreteu. O asfalto da pista onde o avião pousa derreteu. É absurdo imaginar uma coisa dessa, mas sim, derreteu por causa do calor absurdo que tava fazendo lá. Por conta disso, vários voos foram cancelados, né, adiados, porque não tinha como pousar ali. O aeroporto essa pista ficou interditada durante o dia inteiro que isso aconteceu. Em vários países da Europa, as pistas, estradas são construídas com material que não derrete. Eu acredito que no Brasil também, né, porque o calor é bem forte no Brasil, em algumas regiões, mas lá no Reino Unido não, porque não é típico esse calor, não é normal fazer esse calor tá fazendo. E não foi somente o transporte aéreo que foi afetado lá no Reino Unido não, tá bom? O transporte ferroviário, os trens também pararam. Mais de um centenar de viagens foram canceladas por conta do derretimento de trilhos de trem. Alguns trilhos de trem derreteram e outros pegaram fogo por conta do alto calor que tá fazendo. E você sabia que por lá tem transporte público e não tem ar-condicionado? Isso mesmo, minha gente. A maioria do transporte público lá em Londres, por exemplo, seja o metrô de Londres ou o ônibus, não tem ar-condicionado, tá bom? Aqui em Alicante, por exemplo, se faz frio, qualquer tipo de transporte ou estabelecimento fica com a calefação ligada, fica quentinho lá dentro, e se faz calor, ele fica frio, fica com o ar-condicionado ligado. Já lá não é assim, é só a calefação pros dias frios, mas não tem a parte do esfriamento do ar-condicionado pros dias quentes, porque não é comum. E uma outra curiosidade é que somente 0,05% das casas lá tem ar-condicionado. Isso mesmo, mais de 99% das casas não tem ar-condicionado por lá. E é claro, com esse calor absurdo que tá fazendo, as vendas dos ar-condicionados e ventiladores aumentaram absurdamente por lá. Assim como nos mercados, os chocolates foram retirados das prateleiras porque estavam derretendo e vários frigoríficos quebraram, porque eles não estavam conseguindo manter a temperatura adequada para poder gelar as coisas lá no mercado. Olha o caos que ficou o Reino Unido. Que loucura, tudo por causa de uma onda de calor que durou um pouco mais de uma semana. E além disso, também tiveram incêndios em casas. Em diversas casas pegaram fogo por conta do material delas, tá? Com calor. E por causa desse calor extremo e por conta de como são feitas as construções, né? O material das casas, elas pegaram fogo, tá bom? Em diversas casas ao redor de Londres. Para você ter uma ideia, a temperatura no Reino Unido gira entre 21 graus a máxima e 12 graus a mínima no verão. Então, para quem chegou a 40, por exemplo, na Inglaterra, ou mais de 25 na Suécia, é um valor bem absurdo para eles. Agora a gente sai do Reino Unido, a gente vai lá para a França, que também tiveram um recorde de temperatura, batendo mais de 40 graus em 64 localidades diferentes do país. Em 64 localidades bateram recordes de temperaturas nunca antes vistas. Por lá, um incêndio no sul de Bordeaux, não sei como se pronuncia isso, mas já queimou mais de 19 mil hectares, foram queimados, e obrigou a mais de 37 mil pessoas a abandonarem as suas casas. Isso mesmo, 37 mil pessoas tiveram que sair correndo das suas casas por conta dos incêndios. Uma situação bem crítica por lá. Além desse super incêndio ao sul de Bordeaux, não ao sul da França, sul de Bordeaux, tem outros incêndios também, são de menores proporções, mas também preocupam as autoridades francesas. Em Paris, por exemplo, bateu os 41 graus Celsius, lá em Lyon bateu os 38. E olha só essa imagem que eu vou colocar aqui do Rio Loira, que fica embaixo da ponte Anjou-Bretagne,
tá? Se você está se perguntando, ué, Juliana, isso é um rio? Cadê a água? Exatamente. Isso é um rio e a água secou por conta do calor extremo na França, tá? Não tem água, secou. É isso mesmo que você está vendo na foto do rio. Na Holanda, o governo jogou sal nas estradas, tá? Para evitar que elas derretessem com calor. Eles já estão acostumados a jogar sal quando neva para poder derreter a neve, mas dessa vez o sal foi jogado para evitar que as estradas derretam, porque tudo indica que lá também o material da estrada é que nem lá no Reino Unido. Não é super claro para não derreter, porque não é comum isso aí. Lá também foi declarado o estado de alerta amarelo por conta de altas temperaturas superiores a 38 graus. E além disso, uma caminhada foi adiada, que é a Marcha dos 4 Dias de Nimega, acho que se pronuncia assim, por conta das altas temperaturas. E é uma caminhada que acontece com mais de 47 mil pessoas do mundo inteiro. Elas vão para fazer essa caminhada na Holanda, mas ela teve que ser adiada por conta do calor, porque imagina correr, caminhar, né, debaixo desse sol quente. Na Espanha, naquele vídeo, se não me engano, eu tinha falado em 360 mortes, aproximadamente, por causa do calor, nessa onda de calor. Só que os dias passaram, a onda continuou, né? E já atingimos o número de 1.047 pessoas falecidas por conta do calor aqui na Espanha, tá bom? Inclusive, 2 trabalhadores de Madrid, eles trabalhavam varrendo a rua, limpando a rua em Madrid, eles faleceram por conta disso, no meio do trabalho, tá? E por esse motivo, até mudaram, né? Não sei se foi a lei ou a regra, mas não se pode mais trabalhar varrendo a rua em Madrid durante as horas de pico de calor, por conta disso. E além dessas mortes que eu relatei, né, aqui na Espanha também, diversos incêndios e temperatura acima dos 40 graus batendo recordes também. Em Portugal foram 1.063 mortes por conta da onda do calor. E os incêndios por lá já queimaram mais de 15 mil hectares e atingiu a temperatura em Portugal de 47 graus. Na Alemanha, no leste dela, a temperatura chegou aos 39 graus, uma máxima também, e estavam com risco de diversos incêndios florestais. A sorte é que chegou uma frente fria por lá para esfriar as coisas. Na Itália, que já está passando por uma seca que é a maior em 70 anos e já está com temperaturas altíssimas desde maio, tá? Chegou a bater também 42 graus nessa onda de calor. Alguns países acabaram sendo atingidos mais gravemente do que outros aqui na Europa, mas todos eles bateram seus recordes de calor extremo por aqui. Essa foi a segunda onda de calor do ano, a gente já tá entrando na terceira, pelo que eu descobri, tá? Já voltou a passar dos 40 graus aqui na Espanha, pelo menos. Hoje o Marcelo tava na moto durante o horário de pico de calor, porque ele tinha que estar na moto, tinha que estar fazendo as coisas. E o celular dele simplesmente estava dando alerta de aquecimento e ficava reiniciando sozinho. Mas nos dias que estava rolando essa segunda onda de calor por aqui, estava impraticável na rua, impraticável estender a roupa. Aqui em cima, pra quem viu o vídeo do tour da casa, aqui em cima a gente mora no térreo, mas tem tipo um segundo andar, a gente estende a roupa ali em cima. O sol estava absurdo, eu quase desmaiei estendendo a roupa de tão forte que estava o sol. Eu até tava evitando fazer isso, lavando roupa a cada 4 dias e tentando ficar na sombra para estender a roupa e depois levar rapidamente o varal pro sol e descer ali o mais rápido possível, porque tava muito quente o calor. Muita gente aqui não tá acostumada com esse calor absurdo que a gente vê no Reino Unido, por exemplo, tá? Mas a gente tá acostumado, mas não é tanto assim. Eu acho que tá superando o Rio 40 graus, ou tem lugares que superou até Bangu, tá bom com o calor que tá fazendo. E você que tá no Brasil, me conta, aí tá frio, aí tá quente, como é que tá a temperatura por aí, tá? Tá diferente do normal também? Porque aqui tá batendo recorde. Como é que tá aí? Tá batendo recorde também? Seja de frio, de calor, me conta como é que tá. E se você tá por aqui na Europa, como é que você tá aguentando o calor por aqui? Me conta também. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!